vamos lá. A gente está trabalhando o hardware do computador, parte física. E já falamos sobre placa-mãe, que é a placa mais importante, e processador. Agora vamos falar das memórias do computador. E aqui, gente, sempre tem questões envolvidas. Porque como são muitas memórias com características diferentes, sempre gostam de explorar esse assunto. Então vamos lembrar, voltando. Teremos as memórias principais, aquelas que o computador tem que ter para funcionar. A memória intermediária, que a gente vai entender mais adiante, que fica entre a memória RAM e o processador. E as memórias auxiliares ou secundárias são aquelas que nos auxiliam no funcionamento, mas que não são necessárias para o funcionamento. É bom ter, mas não é necessário. Só para o pessoal que está meio perdidaço aí, página 8 da nossa apostila, pode continuar me acompanhando. Então o que acontece? Primeira memória que a gente vai trabalhar, memória ROM. Primeira coisa que a gente vai entender sobre memória ROM. O que significa ROM? Read Only Memory. Memória somente para ser lida. Então o que eu quero que vocês gravem sobre memórias? As memórias, de um modo geral, grava assim, ó, que podem ser lidas ou lidas e escritas. Paulo, dá um exemplo de memória física aqui, de memória analógica, que só pode ser lida. Um livro. Livro é uma memória para ser lida. E uma memória que pode ser lida e escrita, os cadernos. O caderno eu posso escrever e ler o que está nele. As memórias também, terão memórias que o computador usa só para ler, e terão memórias que o computador pode usar para ler e escrever. Perfeito? E essa memória ROM que a gente vai começar a tratar, ela está lá na placa-mãe, ó. É esse chipzinho lá na placa-mãe. Ela só, o que faz essa memória? Ela só inicializa o computador. Ela só dá a partida no computador. Por isso que ela é uma memória só para ser lida. A gente não usa essa memória para escrever, para guardar arquivos. Só o que ela faz é inicializar o computador. E dentro dessa memória ROM, vem 3 programas. Quais são os 3 programas? BIOS, POST e Setup. As organizadoras adoram pedir isso. Então marca isso aí, faz dá um destaque aí no teu, com um marca-texto, com um asterisco. Então veja bem, a memória é física, é um chip, mas dentro dessa memória tem 3 programas, 3 softwares, e um deles é o BIOS, Basic Input Output System. O que é o BIOS? É as instruções que são lidas na inicialização. Lembra que a memória ROM é aquela memória que inicializa a máquina. Se o nosso computador fosse um automóvel, a memória ROM seria só a ignição. Dei a partida, depois que eu já dei a partida no automóvel, eu uso a ignição para alguma coisa? Não. É a mesma coisa aqui. Depois que o computador liga, essa memória não tem mais função alguma. Só serve para fazer a partida a frio, chamado bootstrap. Bom, então o que é o BIOS? Basic Input Output System. É um conjunto de instruções que são lidas na inicialização. Depois, vamos ter o POST. O que é o POST? É o Power on Self-Test. É aquele teste que a memória faz no teu computador antes de inicializar. O que testa? Já notaram que o teclado liga e acende, as luzes do teclado acendem e apagam? Isso é o POST testando o teclado. Todos aqueles bips que o computador dá na inicialização, é o POST testando a memória RAM, testando a placa de vídeo, testando o chipset, tudo isso é o POST testando. Depois que todos os testes foram feitos e passou por todos os testes, carrega o Setup. Setup é a configuração. Então, Paulo, onde é que entra essa memória ROM? Acompanha aqui comigo, ó. Essa imagem aqui vale mais que 1000 palavras, ó. Meu computador está desligado. Onde é que entra a memória ROM? Aqui, ó. Quando ele carrega isso aqui, ó. Isso é a memória ROM. Tá o quê? Determinando aqui, ó, fazendo os testes, ó. Os testes já passaram, né, aqui. O DEL, eu poderia alterar o BIOS, lá o Setup. Não era isso? Pressiono o DEL, posso modificar o Setup. Então essa telinha preta aqui, antes de carregar o sistema operacional, é a memória ROM inicializando o computador. Testando os componentes e inicializando o chipset, inicializando os componentes. Perfeito? Então memória ROM, o que guarda da memória ROM? Primeiro, é uma memória só para ser lida. Uma memória ROM. Memória só para leitura. Além disso, ela é uma memória permanente. Depois que eu desligo o computador, os dados continuam permanente. Depois que eu desligo o computador, os dados continuam gravados nela. E é ela que inicializa o computador. E dentro dela tem 3 programas, quais? BIOS, POST e Setup. Lembram dessa telinha aqui?
Viram essa tela muitas vezes? Sem dúvida, né? Ok? Posso ir adiante? Bom, então memória ROM, memória somente para ser lida. Essa memória ROM ela é bem pequena, tá, gente? Ela tem em torno aí de 56 kilobytes. Bem pequenininho, não é para guardar arquivo. São só essas instruções da inicialização. Depois da memória ROM, bom, aí vem a memória... só para comentar aqui, ó. E o boot, o que é o boot? Boot é o processo de inicialização do computador, é a carga do sistema operacional na memória RAM. E esse boot, essa inicialização é feita pela memória ROM. É aqui que inicializa o boot, que começa o boot. Bom, indo adiante. Existem vários tipos de memória ROM. Agora olha o detalhe, acompanha aqui comigo. Essa memória ROM que eu estou citando, essa que inicializa o computador, é a memória EEPROM. Mas a gente está acostumado, essa memória aqui, essa memória ela é fabricada vazia e pode ser gravada e apagada por meio de tensão elétrica em seus conectores. Essa é a memória que vem lá na placa-mãe. Essa a gente não usa para guardar arquivos. Só que essa memória aqui, a flash, a memória do tipo FEPROM, essa memória é bastante pedida em prova. E essa a gente usa para escrever e gravar arquivos. Que memórias são essas memórias do tipo flash? Vocês devem estar bem acostumados com os cartões de memória e os pendrives. Essas memórias também são do tipo ROM, só que um outro tipo de ROM. Qual? O FEPROM. O que eu quero que vocês lembrem então? Acompanhe aqui, ó. A memória ROM é um chip, ó. Certo? Está lá a ROM, ó. Assim como a memória desses pendrives e desse cartão também é um chip. Se eu tirar essa capa protetora desse pendrive, o que eu vou encontrar aqui dentro? Um chip, uma memória sólida. Por isso, ó, SD, ó, Secure Digital Card, é isso que significa o SD. E daqui a pouco a gente vai estudar o SSD, Solid State Drive. Certo? Então são as memórias em estado sólido. Agora, essas memórias são para leitura e gravação. Essas aqui, as memórias do tipo flash. E sempre guarda que essas memórias não são voláteis, ou seja, os dados continuam armazenados depois que o computador é desligado. Memórias permanentes. Perfeito? Então, tem a ROM que inicializa, mas também tem esse outro tipo de ROM que são as memórias flash. O pessoal gosta muito de pedir essa memória flash em prova. Agora entraremos na memória RAM. Memória RAM significa memória de acesso aleatório ou memória de acesso randômico, Random Access Memory. A memória RAM já tem outra função, ela também é memória principal, é a outra que é principal. São esses blocos aqui, ó, esses pentes de memória que a gente conecta lá na placa-mãe. E o que acontece? Memória RAM por quê? Memória de acesso randômico. Porque a informação pode estar nessa posição, pode estar nessa, pode estar em qualquer posição desses blocos, o tempo de acesso é o mesmo. Por quê? Porque todos os endereços dentro dessa memória estão indexados, possuem um índice. Então, quando o sistema tem que procurar uma informação, ele vai no índice, e lá no índice diz em que posição que está. Então, tendo um índice, tanto faz se a informação estiver nesse ponto ou nesse, o tempo de acesso vai ser o mesmo. Porque primeiro busca no índice, e depois do índice vai direto na posição da memória. Perfeito? Essas memórias aqui, elas são voláteis. O que significa ser volátil? Ela só guarda a informação, os dados, enquanto o computador está ligado, porque ó, tudo que ela armazena é eletricidade. Então o pessoal chama ela de memória volátil, ou memória... volátil. Beleza? Vamos entender agora como é que funciona? Bom, só para lembrar, antes de trocar de questão, o que seriam valores de memória RAM razoáveis para os padrões de hoje? Vou comprar um computador. O que seria computador com pouca memória RAM e com muita memória RAM? Para responder essa pergunta, vamos tomar como base o Windows. Tá? O que acontece? O que é o mínimo necessário para o Windows funcionar e o que é o recomendado para o Windows funcionar? Então, se eu estou usando o Windows XP, já que saiu de linha aqui, mas vamos tomar como o XP, o mínimo, 128 megabytes de memória RAM. Esse era o mínimo que o sistema exigia. Mas era recomendado ter 1 gigabyte. Depois, o Windows Vista. O mínimo que o Windows Vista utilizava, 512 megabytes. O recomendado, 2 gigabytes.
O Windows 7, o mínimo, 1 GB de memória RAM. O recomendado, 4 GB. Opa. Então o que acontece? O que seria valores razoáveis para os padrões de hoje? Bom, 1 eu já estou descartando, né? Por quê? 1 é só o que o próprio sistema usa. Então 1 é pouco. O que seria razoável? A partir de 2. Então 2, 4, 6 GB, 8 GB. Perfeito? Quanto mais memória RAM, melhor. Por quê? Agora vamos entender aqui a função. Ó. Então funciona assim. Ó. Tudo que vai ser processado pelo nosso processador. Beleza. Lembra? O processador é o cérebro do computador. Certo? Mas o que vai ser processado vem da onde? Quem é que manda os dados para serem processados? Quem manda os dados para processamento é a memória RAM. Tudo que vai estar em processamento, quem está enviando para o processador é memória RAM. Por isso que eu posso ter um computador sem memória RAM? Não. Por isso que memória RAM é memória principal. Sempre que nas questões aparecerem memória principal, eu já vou lá e ou é RAM ou é ROM. Memória principal volátil, RAM. Memória principal permanente, ROM. Perfeito? Agora, como é que funciona isso? Indo adiante. Os dados, as informações, elas estão nas memórias auxiliares, ó. Então o que acontece? Eu pergunto para vocês, onde é que o Windows estava antes de eu ligar o computador? Estava quietinho aqui no HD do computador, dormindo. Quando nós ligamos o computador, o Windows teve que entrar em execução, não teve? Não teve lá na nossa área de trabalho, com a barra de tarefas, todos aqueles comandos disponíveis? Para todos aqueles comandos estarem disponíveis, o Windows que estava aqui no HD, teve que ser carregado na RAM para entrar em processamento. Eu estou usando aqui o PowerPoint. Onde é que o PowerPoint estava antes de eu executar ele? No meu HD. Fui lá e dei duplo clique no ícone. O que é dar o duplo clique? Colocar ele em execução. Foi carregado na RAM. Tudo que está em processamento, todos os programas, todos os arquivos que estão em processamento nesse momento estão carregados na memória RAM. Por isso, quanto mais memória RAM, melhor. Porque mais arquivos e mais programas eu consigo colocar em processamento. E mais, eu tenho lá umas apostilas lá no meu pendrive. Coloque em execução essas apostilas. O que é colocar em execução? Carregar na RAM, para entrar em processamento. Tenho lá um filme em DVD, um filme lá em Blu-ray, sei lá, uma videoaula, e executo esse filme que está lá no meu Blu-ray, no meu CD. O que acontece? O filme tem que ser carregado na RAM para entrar em processamento. Então, memória RAM, memória principal. E aí, todas essas que a gente está citando são memória, aqui embaixo, memórias auxiliares. Perfeito? Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre RAM, vamos entender o cache, a memória que fica aqui no meio. Lembra que eu disse para vocês que tem uma memória que é a tal da memória cache. O que faz a memória cache? Ela faz a mediação aqui entre o processador e a RAM, por isso memória intermediária. Funciona assim, para a gente poder entender melhor. Com a evolução dos processadores, então os processadores aí foram evoluindo em velocidade. E a memória RAM não tanto. Até evoluiu, mas foi ficando muito cara. Então o que acontece? É mais comum hoje a gente usar uma memória dinâmica que é mais barata, mas que é mais lenta que o processador. Então imagine, o processador digamos que ele é um operário, ele é um pedreiro. Ele está erguendo paredes rápido aqui, ó. Ele é rápido. Mas o auxiliar dele, o cara que fica trazendo os dados, que fica trazendo argamassa, trazendo os tijolos, esse cara é lento. Então o que inventaram para poder mediar essa situação? Inventaram uma outra memória que trabalha na mesma velocidade do processador. Essa é o cache. Essa memória ela tem que trabalhar na mesma velocidade do processador. Então o que ela faz? Ela vai carregando partes da informação que está na RAM. Funciona assim. Ó. Vamos dar um exemplo assim. Ó. Essa apostila aqui que eu estou trabalhando estava lá no meu pendrive. Eu queria poder escrever aqui, mas não vai dar. Bom, vou tentar fazer assim. Ó. A apostila que eu estou trabalhando estava aqui no pendrive. Certo? A apostila toda aí tem umas 100 e poucas páginas, aqui eu não estou... Deixa eu dar uma olhadinha, nessa apostila toda tem mais, 225 páginas, certo? Executei a... 225. Executei a apostila, beleza, foi carregada na RAM. Só que o que acontece, qual é a página que nós estamos nesse momento? 9, eu gostaria de riscar. Então aqui a página que está em processamento é a página 9, perfeito? Mas está toda a apostila carregada na RAM, está toda a apostila lá. Ó. A apostila, toda lá na nossa RAM.
Só que processado pela CPU está só a página 9. O que faz então essa nossa memória cache? A cache faz uma pré-leitura do que está ao redor lá da página 9. Ou seja, já está pré-carregado aqui a página 8 e a página 10. Por quê? Porque quais serão as próximas páginas que talvez a gente vai querer pedir para o sistema? A página 8 e a página 10. O que faz o cache então? Essa memória cache ela faz uma pré-leitura do que está ao redor da informação que está sendo processada. Por quê? A provável próxima informação a ser processada está próxima da que está sendo processada. É isso que faz o cache. Então já deixa pré-carregado para que o sistema trabalhe mais rápido. Então computadores que têm memória cache, claro que são muito mais rápidos que computadores que não têm cache. Hoje todos os computadores vêm com memória cache. Hoje todos vêm. O cache a gente vai ver que tem de 3 níveis. L1, L2 e L3. Então, indo aqui para a memória cache, serão de 3 níveis. L1, L2 e L3. Então, olha lá. Ó. A informação está na RAM. Primeiro vai para o cache L2, do cache L2 para o L1, depois do L1 vai para os registradores, para a ULA e aí entra no núcleo. Perfeito? Tudo que está sendo processado, quem está enviando é a RAM. Só que a RAM não consegue acompanhar hoje em dia o processador em velocidade. Então, criaram a memória cache. Essa acompanha o processador em velocidade. Perfeito? Então, voltando para o nosso esqueminha aqui, ó. Só para vocês não se perderem. Memória principal, RAM e ROM. ROM, o que guardaram? Permanente. Inicializa. Tem 3 programas, build, post e setup. Tem mais alguma coisa? Permanente, build, post, setup, 3 programinhas e inicializa. Depois RAM, volátil. Valores razoáveis de memória RAM. Até pode considerar a partir de 1 GB, só que não, mas de 1 GB até valores aí, né, de 8, 16 GB. Além disso, só armazena eletricidade, por isso ela é volátil. Outra questão, tudo que vai ser processado, quem envia é a memória RAM. Beleza, então essas duas são memórias principais. Meu primeiro computador, só para voltar aqui, ó. Meu primeiro computador não tinha disco rígido. Dá para ter um computador sem disco rígido? Claro. Onde é que estavam os programas? Em disquete. Tudo botava disquete, tirava disquete, botava disquete. Então pegava o programa que estava no disquete, carregava na RAM, para a RAM enviar para o processador. Essa é a sequência. Bom, e a memória cache? Memória cache, essa memória então intermediária. Sempre que falarem em cache, qualquer tipo de cache, que a gente vai ver mais tarde que essa expressão é usada em outras, é aplicada em outras situações, sempre que falar cache, lembra que é algum tipo de memória intermediária. Nesse caso, essa cache aqui, esse cache, faz a mediação entre processador e RAM. Ok? Posso ir adiante? Porque agora nós vamos começar a tratar das memórias... Bom, vamos falar um pouquinho de memória virtual, memória paginada, ou de troca. Vamos dar um exemplo aqui agora, pessoal, me acompanha aqui, ó. O que é memória virtual? Vamos considerar o seguinte, ó. Vamos considerar um computador com pouca memória RAM. O que seria um computador com pouca memória RAM para os padrões de hoje? 1 GB de RAM, né? Isso é pouca memória RAM. Por que 1 GB é pouca? Porque só o Windows, voltando para essa nossa imagem, só o Windows, quando carregado na RAM, ocupa isso. Para que a gente tenha todos esses comandos aqui que o Windows nos oferece, ó. Todos esses comandos aqui que o Windows nos oferece, ele está carregado na RAM. E ele está ocupando espaço. Perfeito? Então, só o Windows utiliza esse 1 GB. Então, 1 GB é pouco, né? Então, imagina que eu tenho um computador só com 1 GB de RAM e executo o Windows. O Windows ocupa 1 GB. Beleza. Só que o usuário vai querer trabalhar só no Windows ou vai começar a abrir os aplicativos? Vai querer abrir o Word, o Excel, o PowerPoint. Então, ele executa lá o Word. O Word, quando entra em execução, precisa ser carregado na RAM, vai ocupar espaço. Digamos, 0,5 GB ele vai ocupar na tua RAM, na RAM do computador. Aí você vai executar o Excel. Beleza. Mais 0,5 GB. Aí você vai querer abrir o Google Chrome para bater papo com os amigos, né, lá no Facebook. Então você vai abrir lá, Google Chrome no Facebook. E o Google Chrome com o Facebook aberto, eu vou dizer para vocês que puxa uma memória louca do sistema, dá quase 1 GB
Por isso que o pessoal está optando em não usar mais o Google Chrome. O Google Chrome está ficando muito pesado, ainda mais com o Facebook aberto. Eu vou botar aqui 0,8 GB. E aí o usuário abre lá também o Skype. Tá? Aí abre o Skype, tem que bater papo lá com a namorada, tem que dar uma namorada também. Tudo isso junto. Aí, digamos, mais 0,5 GB. Como é que o usuário conseguiu executar tudo isso, botar tudo isso em execução, se ele só tinha 1 GB de RAM? Como é que ele botou 1, 2, 3,3 GB na RAM, se a máquina dele só tem 1 GB? É porque depois que o computador chegou no limite da memória RAM, ele começa a criar memória virtual, memória paginada ou memória de troca. O que é isso? É criar no HD, no disco rígido, memória RAM. Está lá o disco rígido, ele está criando no disco rígido memória RAM. Bom, o disco rígido tem a mesma velocidade da memória RAM? Não. Então, quando o computador começa a gerar memória virtual, a máquina vai ficando cada vez mais lenta. Mas então, por que o sistema faz isso? Para não parar. Para que o usuário possa continuar abrindo programas, abrindo arquivos, para não parar. Mas conforme ele vai abrindo mais coisas, cada vez vai ficando mais lento o sistema. Até que tem um limite. Qual é o limite? O cálculo que a gente faz é assim, ó. Você pega o quanto tem de RAM e multiplica por 1,5. Isso vai dar o total de memória virtual. Isso aqui que eu fiz seria impossível, tá? Então, se a minha máquina só tem 1 GB de RAM, poderia gerar mais 1,5 GB de memória virtual. Então, o total seria 2 GB, 2,5 GB de memória. Isso já incluindo tudo, memória virtual e RAM. E o que acontece depois que o computador chega no limite também na memória virtual? A máquina avisa, que é o Windows avisa, memória virtual muito baixa. Já receberam essa mensagem? Bom, era muito comum, principalmente no Windows XP, dar essa mensagem. Hoje, como os computadores estão cada vez com mais memória, está menos comum essa mensagem. Mas às vezes acontecia isso porque o nosso computador estava contaminado com vírus. Ou seja, você mesmo sem abrir programa nenhum, voltando para essa nossa imagem, já dava que a memória RAM estava cheia e que a virtual também estava cheia. Por quê? Porque mesmo que o usuário não visse, o vírus estava abrindo tarefas, abrindo programas, tendo atividades no teu sistema e ocupando a memória da tua máquina. Então era comum você ligar o computador mesmo sem abrir nada. O Windows já dá aquela mensagem de memória virtual baixa. Significava o quê? Provavelmente a tua máquina estava contaminada com algum código malicioso que estava executando tarefas que o usuário não estava vendo. Perfeito? Bom, memória virtual ou de troca. Por que memória virtual ou de troca? Só para voltar aqui para... Porque funciona assim, ó. A página, a informação fica aqui, ó. Mas o endereço da informação fica aqui. Então funciona assim. Quando o processador busca a informação, ele pega o endereço na RAM e vai buscar no HD. Por isso que vai ficando cada vez mais lento. Quanto mais longe tiver a informação do processador, mais lento vai ficando o processo. Se ele tem que buscar informação no cache, rápido. Se ele tem que buscar informação na RAM, já ficou mais lento. Se ele tem que buscar informação no HD, mais lento ainda. Indo adiante. Bom, a memória virtual não costuma cair em prova, essa de troca. Então aqui eu botei um esqueminha sobre as memórias, ó, em questão de velocidade e custo. Então, quanto mais abaixo da pirâmide, mais memória, custo mais baixo. Então, custa menos o bit, cada byte, né, para armazenar é mais barato. E conforme vai subindo, menos memória, mas mais cara. Então, qual é a memória mais rápida e mais cara? Os registradores. Onde é que estão os registradores? Dentro do processador. Depois, vem a memória cache. Depois, a memória principal. Quem são as principais? A principal aqui? A RAM. Nem eu vou falar da ROM, porque a RAM é aquela que inicializa, né? Depois, a memória temporária. Aquela de troca, né? E por último, as memórias auxiliares ou de massa. Perfeito? Então, menor custo e maior capacidade. Menor custo, velocidade mais rápida. Maior velocidade. E o disco rígido? O hard disk, HD. Bom, o disco rígido, por que ele ganha esse nome? Porque ele é de metal e é uma pintura magnética que ele recebe. E é sobre essa pintura que os dados são gravados, desgravados e regravados. Bom, então o disco magnético, qual é o problema do disco magnético? O acionamento aqui é mecânico, tem esse braço. Então ele é lento para esse processo. Né? Isso aí deixa ele lento. Bom, o que acontece? Como é que é gravadas as informações em um disco? O nosso disco, fisicamente, ele é dividido em clusters.
E quando a gente formata a memória, formata o disco, esses clusters são agrupados em setores. E é dentro do setor que os arquivos vão ser armazenados. Então, toda vez que eu gero um arquivo, no Word, por exemplo, esse arquivo vai ser armazenado dentro de um setor, ou, se preciso, mais de um setor. Mesmo que esse arquivo não ocupe todo o setor, para o sistema esse setor está cheio. Não dá para botar 2 arquivos no mesmo setor. Então, fisicamente, é assim que é armazenado, certo? Agora, disco rígido é moderno ou é ultrapassado? Disco rígido é ultrapassado. Por quê? Porque está sendo substituído pelas memórias em estado sólido. Aquelas memórias que são chips, quer dizer, um tipo de memória ROM. Lembra das memórias ROM? Isso aqui nada mais é do que um tipo de memória ROM, só que para armazenar os nossos arquivos, certo? Então, se vocês observarem bem, hoje os computadores, os mais caros, não estão mais vindo com HD, principalmente notebook, está vindo com memória em estado sólido, memória SSD, Solid State Drive. Se vocês têm um notebook, por exemplo, como esse que eu estou usando, e tirarem o HD, fizerem o upgrade, quer dizer, uma melhoria de hardware, e colocar um desses discos, o computador fica em torno de 50% mais rápido. Porque o carregamento do programa do disco rígido para a memória RAM é mais rápido. Não tem aquele braço mecânico. Além disso, aquele braço mecânico deixa o sistema muito vulnerável, porque imagina que eu pego esse notebook agora, estou indo para casa, e bato com ele, largo ele muito rápido no chão, e bato muito rápido com o notebook no chão. Pode acontecer desse braço mecânico, do HD, não funcionar mais. Então esses discos, além de ter a questão de ser mais lento, também tem a questão do acionamento mecânico, coisa que esses em estado sólido já não tem mais problema, certo? Então, mais comum hoje, deixa eu até pegar aqui, dar um exemplo prático. Aqui, ó, estou com um tablet. Tem disco rígido aqui? Não, né? Como é que é a memória desse tablet? Memória em estado sólido. Vocês têm um smartphone aí no bolso de vocês, provavelmente. A memória como é que é a memória interna? É um HD? Não, é memória em estado sólido. Só que essas memórias são mais caras. Por isso, normalmente vem menos. Mas eu recomendo, se vocês forem fazer uma atualização no computador, troquem o HD por essas memórias. E o que faz com o HD antigo? Usa HD externo para fazer cópia de segurança. Essa é a minha dica, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora nós estamos falando sobre memórias auxiliares. Falamos sobre HD, disco rígido, as memórias em estado sólido, agora vamos falar um pouquinho sobre CDs, Compact Disc. Bom, lembrar que hoje, né, CD está ultrapassado. Está ultrapassado, né? Comprar um aparelho de CD, o que vocês acham? Oi? Bem, bastante, né? Pois é. Mas só para lembrar, capacidade do CD, hoje 700 megabytes. E nós vamos ter o CD-ROM, aquele CD que é só para leitura. Lembra o que é ROM? Read Only Memory, não é isso? Então, Compact Disc somente para ser lido. Quer fazer uma brincadeira aqui? Eu nem fiz com vocês aí, porque, né? Agora eu já tenho mais liberdade, já posso fazer uma brincadeira. Vou lá e compro um CD do Luan Santana. Que CD que eu comprei? Ruim, é isso? Ah, desculpe, não, eu comprei um CD ROM. Significa o quê? Eu posso apagar as músicas do Luan Santana? Não, eu só posso ler, certo? Depois tem o CDA, né? CDDA, que é somente de áudio, só para ser lido. Depois o CDR, aquele disco que eu compro vazio e permite uma gravação. Quando a gente fala em uma gravação, a gravação não tem que ser feita no mesmo dia, na mesma hora. Posso fazer o chamado multissessão. Isso já caiu numa outra prova, ó. Grava um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouco depois de amanhã. O que eu não posso fazer no CDR é depois de gravado apagar. Isso não dá, certo? Bom, e se eu precisar então de um disco que eu possa apagar e regravar, então eu vou comprar um CDRW, ó, Rewritable, permite a reescrita. Lembra as memórias, leitura e escrita. Depois, os discos de DVD. DVD, disco versátil digital, mesma história, né? Capacidade, bom, tem diversos padrões. Aqui a gente vai trabalhar com os dois mais comuns, que é o DVD 5, é um dos padrões, que tem 4,7 GB, e o DVD 9,
que é o de 8,5 GB. Tem DVDs até de 15 GB, mas normalmente os padrões trabalhados são esses. E novamente, DVD-ROM, só para leitura. DVD-R, uma gravação que não precisa ser feita toda no mesmo dia. E o DVD-RW, que permite gravar, desgravar e regravar. Mas também vamos lembrar que DVD está ultrapassado. O que está substituindo essas tecnologias? O Blu-ray. Os discos de Blu-ray também têm de diversas capacidades, mas o mais comum é ser discos de 25 GB e 50 GB. Então o mais comum é discos de 25 GB e 50 GB. Bom, os discos de Blu-ray são chamados de BD. Tá? Então Blue Disc, ROM, mesma história, só para leitura, o R, uma gravação, e o RE, escrita e reescrita. Perfeito? Então esses são a tecnologia mais atual. Depois fitas magnéticas. Essa aqui não costuma cair, coloquei mais por desencargo de consciência. Então as fitas magnéticas muito utilizadas para fazer backup. Aqui eu botei tem do tipo DAT e é a LTO. Aqui eu botei uma fita, acho que é LTO essa aqui. Beleza? Tranquilas memórias então? Podemos ir adiante? Entendemos essa questão das memórias?